Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 27 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São João. Hoje no capítulo 11, versículos de 45 a 56. Profetizou que Jesus iria morrer, para reunir todos os filhos dispersos. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Amanhã já é Domingo de Ramos, e as leituras nos ajudam a entrar no mistério de um Deus que se sacrifica por nós. Somos como ovelhas dispersas nos montes da dor, mordidas por lobos ferozes, despedaçadas pelas feras. Jesus nos resgata e nos reúne. No momento em que Jesus nos resgata, também nos reúne, ou seja, nos insere em uma comunidade, a Igreja, seu rebanho de estimação, sua segulá. Salvação e comunidade são duas faces da mesma moeda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o concílio e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus iria morrer pelo povo, pela nação inteira, para reunir os filhos de Deus dispersos. Estas palavras são proféticas, mesmo saindo da boca dos inimigos de Jesus. Jesus salva e resgata, mas não com um toque de varinha mágica, e sim derramando o seu sangue. Não foi uma brincadeira tudo o que ele passou, a cruel flagelação, que sozinha teria sido suficiente para matar uma pessoa. Não foi um teatro morrer na cruz. Jesus morreu de verdade. Sofreu como homem-Deus, sofreu como ninguém. Essa paixão e morte tem como finalidade o resgate, a salvação. Mas essa salvação significa também um congregar, um reunir. Unir em uma só família todos os homens, os dispersos. Não pode existir um homem sozinho, um salvado pelo sangue de Cristo que fique sozinho, perdido, fora da igreja. Como não pode existir ovelha sozinha no meio do deserto, assim não pode existir um cristão sozinho, fazendo o seu caminho.
Cristo nos resgatou como uma família, e a condição para permanecer resgatados é permanecer na família de Jesus. A vida em comunidade dentro da igreja é a outra face do resgate. O resgate é a porta de entrada da igreja que te acolhe como uma família. Se uma pessoa não quer entrar na igreja, fazer parte da igreja, ser congregado, então esta pessoa está rejeitando também o resgate de Jesus. Não há como ser resgatado e fazer uma vida solitária de hikikomori. Vocês conhecem aqueles jovens japoneses que se chamam hikikomori, que se fecham por meses e anos no próprio quarto, sem sair, vivendo somente de televisão e redes sociais, sem contato direto com ninguém, a não ser o seu computador. O resgatado não é um urso solitário, mas um irmão. Quando Jesus te resgata, te torna irmão. E se você não for irmão, então não houve resgate em você. Pensemos, por exemplo, nos primeiros resgatados, ou seja, os primeiros cristãos. Não viviam juntos como uma só família. Não tomavam as refeições juntos. Não oravam juntos. Não eram assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos. Juntos. Procure aonde quiser, nunca você encontrará um resgatado sozinho. Até a vida do eremita tem sentido somente se ele ora pela comunidade, pela igreja a qual pertence. Pelo contrário, todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Amar Jesus significa fazer parte do seu corpo. E quem é o seu corpo senão a igreja? Se Jesus fica dentro da igreja, mesmo com todos os problemas que tem, por que não devo ficar eu? Se Jesus aceita ser a cabeça dessa igreja, por que eu não posso aceitar de ser um pé ou um braço? Ser de Jesus e viver em comunidade é a mesma coisa. Irmãos, a reflexão de hoje nos conduziu a compreender um aspecto importantíssimo esquecido do sacrifício de Jesus que nos resgata. É a nossa participação na igreja e, em concreto, na nossa comunidade, a participação na nossa fraternidade. Esta é a medida exata do nosso ser de Jesus, a medida exata do nosso resgate, que se atua em nós. Podemos hoje nos perguntar se a salvação de Jesus está produzindo em nós uma vida de comunidade de verdade, se eu sou assíduo, ou seja, constante na comunhão com os irmãos, no orar juntos, se sou fiel aos domingos Belém, ao domingo Tabor, se sou fiel às formações, sou ativo nas horas de trabalho, nas orações, nos trabalhos em geral, se estou construindo a comunidade, estou pendurado nela como um velho vagão ou sou uma locomotiva que puxa? Eu sou um urso que dá medo a todos ou sou uma pessoa capaz de abraçar, de ser amigo, de partilhar? Eu tenho amigos. Eu sei ser amigo, ser irmão em Cristo. Vamos agora, irmãos, ouvir de novo a palavra de Deus. Vamos procurar entender qual passo Jesus está nos pedindo. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram:
O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Nesse momento, podemos sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de traduzir tudo o que pensamos e sentimos em um só propósito, que nos ajude a viver dentro da família que Jesus criou.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito hoje. Nós, resgatados, somos família de Deus. Paz e alegria a todos. Um só coração e uma só alma. Paz e alegria a todos. E no final desse diário, queríamos propor a atenção de todos vocês uma iniciativa muito bonita e muito especial da nossa fábrica Amor em Cacau. São os ovos de Páscoa, que nos ajudam a celebrar a alegria da Páscoa. É claro que um ovo de Páscoa é só uma coisa exterior, porque o importante é o coração, mas isso também é bom para festejar em família, com os filhos, para que eles sintam a alegria da Páscoa. Então seria bonito que, em vez de comprar de outro lugar, comprássemos nesta fábrica. Em primeiro lugar, o chocolate é gostosíssimo e depois tudo o que se ganha vai para o Haiti. Nesse momento é muito importante porque estamos continuando a construção do hospital. Se Deus quiser, até julho vai ser inaugurado o pronto-socorro e precisamos muito desta ajuda. Também divulguem nas famílias de conhecidos de vocês. Contamos com todos vocês. Paz e alegria a todos.